Quando o DHPP chega e vê que o Marcos não saiu, a primeira pergunta óbvia é: quem estava no apartamento com ele? A Elise e a filha. A babá tinha acabado de ser dispensada. Então, a partir daí, o Mauro já começa a desconfiar. Nisso, a Elise aciona um professor da faculdade, porque além de ter formação em enfermagem, ela também era bacharel em direito. Então, ela aciona esse professor, com o qual ela tinha mais afinidade, era um professor que ela tinha o contato, assim como tinha da esposa dele, também da doutora Juliana. Ela liga pro Luciano e fala que precisa de uma ajuda jurídica. E o Luciano pergunta pra ela: é pra representar a família? E ela diz: não, é pra me representar. Então, a partir desse momento, tudo fica esquisito. O delegado Mauro leva a Elise pro DHPP. E aí, Thaís fechou a matéria e foi pra casa. E levou furo. E dentro do DHPP, a Elise conversa com o advogado dela. E eles decidem que ela vai confessar. E ela confessa. Essa confissão tá gravada. E é a imagem que a gente começa o documentário. Em que ela diz que o nome dela é Elise Kitano Matsunaga. E o delegado pergunta o estado civil. E ela diz: eu sou viúva. Então, esse é o vídeo da confissão. E aí, nessa confissão, ela já começa a dar alguns indícios do relacionamento, do tipo de vivência que esse casal tinha entre quatro paredes. Então, ela começa a falar sobre o hábito do Marcos de contratar garotas de programa, sobre as traições, sobre a maneira como ela própria conheceu o Marcos. Ele era casado. E a Elise e o Marcos se conhecem dessa maneira. O Marcos exige que ela saia do trabalho dela, que independentemente de qual trabalho era o trabalho que dava autonomia e independência para Elise. E é aí que ela entra na faculdade de Direito, conhece o Dr. Luciano Santoro e a doutora Juliana, que seriam os advogados dela, que ainda são os advogados dela. E é aí também que começa a relação a não ser saudável. Quando ela tá grávida, ela descobre uma traição dele, o que a deixa já muito desequilibrada emocionalmente. Isso não é uma justificativa, mas eu sempre gosto de dizer que a violência nunca nasce do nada. Nunca ninguém é violento do nada. A violência é uma construção. Mas, de uma forma bem surpreendente, os advogados da Elise foram muito bem. Então, todo esse componente moral foi muito usado no júri. Então, o comportamento do Marcos, o comportamento com outras mulheres, tudo isso foi colocado no júri para tentar diminuir as qualificadoras. Fez com que esse júri desconsiderasse duas qualificadoras. Ou seja, a eloquência da Elise, que fala muito bem, ela é muito eloquente, muito inteligente, e esses componentes de relacionamento fizeram com que a pena dela diminuísse. Também foi um julgamento de conduta moral dele. Então eu confesso que explorar também esse passado do Marcos, mostrar o perfil dele em sites de prostituição, falar que ele era infiel, não justifica o que a Elise fez. Exatamente. A Elise matou o marido e o pai da filha dela com um tiro na cabeça. Depois ela desmembrou o corpo desse homem. Nada que ele tenha feito justifica esse fim. Porque senão aí vira barbárie. Sim. Acho que o Marcos teve atitudes muito equivocadas com a Elise, mas nada justifica o que ela fez. É porque entra num lugar de... aquilo que a gente sempre diz, né? Então a vítima provocou o crime contra ela, né? Então a gente entra nessa discussão que se você debate a moral da vítima, você tá colocando a culpa nela, de alguma forma, né? Exato. E a vítima, nesse caso, tá morta. Ela não vai voltar pra se defender. Então eu acho que é muito fascinante quando a gente olha e reflete. Eu sou a favor de o passado do Marcos ter sido explorado dessa maneira num júri? Não, eu não sou. Não sou. Porque eu acho que os júris têm de ser
cada vez mais objetivos, apesar de serem julgados por pessoas do povo que se levam exatamente por esse tipo de narrativa, né? Sim, talvez, e aqui tô, né, uma conjectura apenas, mas assim, talvez por um histórico social dessa situação da mulher, foram ali sensibilizados, porque é quase uma reação que, como não se vê tanto, Exato. né? E eu acho que esse caso merece estar sendo discutido aqui, porque é um grande exemplo. Quantos homens mortos por suas companheiras poderiam estar vivos se a gente falasse um pouco mais sobre os limites de uma relação? É por isso que muitas mulheres viram a série e ficaram tocadas com o que ela disse, porque não é algo incomum o que ela estava vivendo. Incomum, desculpa, mas incomum é a reação. Exatamente. Mas a situação é muito comum. Exato. E foi só por isso que eu achei que valia ouvir a Elise. Porque eu não acho que a gente tem que dar palco pra todo mundo que comete um crime. Eu disse isso pra ela. Quando, eventualmente, eu converso com a Elise, eu fiz, nossa, Elise, eu vejo essa história e eu penso, e se você tivesse uma amiga? Sabe aquela pessoa que gosta de você e te puxa e fala, cara, peraí, vamos procurar uma advogada. Sim. Não vamos ficar dentro desse apartamento com arma à disposição. Até mesmo a ação de procurar a família, né? Exato. Talvez se tivesse procurado antes, né? Tipo assim, estou chegando no limite, não tá dando mais, então tivesse procurado antes. Exatamente. Bom, até onde a gente sabe, a Elise virou motorista de aplicativo, tá morando no interior. Você ainda mantém contato com ela? Eu conversei com a Elise assim que a série foi divulgada, né, que a série estreou, e eu tinha muita curiosidade de saber se ela tinha se sentido representada, se ela acha que foi justo. E ela me disse que sim. Eu visitei o apartamento dela no interior. Hoje, 1 hora antes de vir pra cá, ela me escreveu. Foi uma coincidência, a gente não publicou em lugar nenhum que eu viria aqui. E eu perguntei como é que ela tá. Então a gente teve essa conversa quase agora. Enfim, ela me mandou essa mensagem. E anos depois, você ficou responsável pela série documental de Elise Matsunaga na Netflix, que vocês conhecem. Como que começou a investigação para a série? Como foi o primeiro encontro com a Elise? A primeira vez que eu a encontrei foi na penitenciária de Tremembé. A gente recebeu uma autorização para entrar com uma equipe de cinema dentro de um presídio, que não é algo fácil. O presídio é cheio de regras e tem de ser. E a gente se encontrou para eu gravar uma entrevista pra gente enviar para a plataforma como um teste, né? Para mostrar que ela estava disposta a falar, que ela não fugiria de assuntos espinhosos. Não adiantava nada ela dizer que, eu topo falar, mas se a gente perguntasse se você matou seu marido... Claro. E ela dissesse, não quero falar sobre isso. Então, meu primeiro contato com ela foi esse. Uma memória que eu tenho muito forte desse dia foi... Ela tava com uma trança, assim, pro lado. E ela me pediu um copo de água gelada. Porque não tem água gelada na prisão. Então, essa foi meu primeiro contato com ela. Todo mundo perdeu. A Elise perdeu muito. Muita gente fala isso assim, mas ela tá solta. Ela foi solta 7 anos depois. Mas eu acho que o documentário da Elise termina com ela perdendo muito. É uma tragédia grega. É horrível. É horrível. É horrível. Por isso que é tão importante a gente aprender a contar até 10. São muitos pontos pra gente refletir. E o principal deles é que a Elise já passou por alguns testes que comprovam se ela tem um transtorno de personalidade antissocial, né? A antiga psicopatia. E ela já passou por isso, é infraudável esse tipo de teste, é aplicado por psiquiatras, e isso não foi diagnosticado nela. Então, o que eu acho mais provocador, a Elise tem empatia. Em maior ou menor nível, mas ela tem a capacidade de ser empática, de refletir, de pensar que o outro é um ser humano,
diferentemente do maníaco do parque, que é portador de um transtorno grave.